dia 19 de setembro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e ontem tivemos um grande ataque russo com drones aqui na cidade de Lviv. Destruíram um depósito de uma loja que tem lá, nada ligado a militar, mas infelizmente parece que teve um morto, alguns feridos e teve dano material ali também dos drones, né? Os ucranianos, por outro lado, fizeram vários ataques aqui na retaguarda russa, inclusive aqui na cidade de Donetsk, onde foi atingido o prédio da administração da cidade, da administração da ocupação da cidade, porque a cidade está sem administração, uma vez que ela está ocupada ilegitimamente pelos russos, né? Também teve ataque aqui, bombardeio ucraniano em Tokmak, Melitopol e vários outros lugares. Com relação à linha de frente, a gente tem algumas informações de batalhas aqui na região de Olesk, ao sul de Kherson. Temos também informação sobre avanço ucraniano aqui em Robotny. Aqui em Optiny, os russos tentaram retomar a cidade, não conseguiram, os ucranianos estão mantendo Optiny aqui, próximo de Avdiivka, e isso é um ponto curioso, né? A gente tem agora, nesse momento, duas cidades com o nome Optiny na linha de frente. Essa aqui em Avdiivka e também aqui em Bakhmut. Os ucranianos estão avançando em direção a Optiny, aqui ao sul de Bakhmut, né? Então a gente vai ter essa confusão nos próximos dias aí, com duas cidades com o mesmo nome, ambas em posições de destaque aí na linha de frente ucraniana. Do ponto de vista diplomático, a gente tem agora o início. Hoje, dia 19, é a Assembleia Geral da ONU, né? A abertura da Assembleia Geral da ONU. O Zelensky está lá em Nova York, vai falar na ONU e também vai ter vários encontros com americanos e com outros países também por lá. Ao mesmo tempo, está acontecendo mais um encontro de Ramstein. Vocês sabem aqueles encontros em que mais de 40 países que se propõem a ajudar a Ucrânia estão se reunindo para discutir entrega de armas e coisa e tal. Então a gente tem a expectativa que a gente tenha boas notícias aí ao longo dos próximos dias de novos armamentos chegando para a Ucrânia. Será que vai vir o ATACMS? Ninguém sabe, né? Tem gente dizendo que sim, tem gente dizendo que não. Vamos aguardar para ver o resultado final aí, né? E parece que dentre os encontros que o Zelensky vai fazer, ele vai se encontrar com um corrupto mor brasileiro, o Lula, né? O ladrão de 9 dedos vai se encontrar com ele lá em Nova York. Vamos ver o que vai ver disso daí. Eu não acredito que tenha nada de significativo. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente lá usando o @ancapsubot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu agradecer a todo mundo que participou da nossa vaquinha. O nosso objetivo foi uma vaquinha muito rápida, 2 dias só, né? Eu estou encerrando ela agora, tá, gente? Por favor, não mandem mais Pix para aquele endereço, porque eu estou cancelando aquele endereço de Pix. Foi uma vaquinha rápida, a gente queria arrecadar 20 mil reais para comprar sacos de dormir para os brasileiros que estão lutando lá na Ucrânia. Queríamos comprar 15 sacos de dormir, conseguimos arrecadar 28 mil reais, até mais um pouquinho, eu ainda vou fazer a conta exata aqui, mas em torno de 28 mil reais, e vamos comprar os sacos de dormir, vamos entregar lá para os brasileiros. Muito obrigado a todo mundo que participou lá da vaquinha, e novamente, se o pessoal tivesse arrependido por qualquer motivo, pode falar comigo, pode mandar o recibo lá para o meu e-mail ancapso@gmail.com com a indicação de para onde que eu tenho que devolver o dinheiro, que eu farei isso imediatamente, não tem problema nenhum, né? Vocês sabem, eu tenho apresentado essa opção porque houve algumas pessoas que estavam criticando a prestação de contas minha e do Alex Silva na campanha anterior, né? E você sabe quantas pessoas pediram realmente o dinheiro de volta? Apenas uma pessoa pediu o dinheiro de volta até o momento. Ou seja, isso mostra que o pessoal que está reclamando de prestação de contas e coisa e tal, não é o pessoal que participou da vaquinha. São outras pessoas que não participaram da vaquinha, que agora estão se fazendo de, ai, não, mas tem que prestar conta. Meu amigo, se você não participou, não tem prestação de conta para você, não. A gente está fazendo a nossa coisa aqui, você quiser, faz a sua vaquinha aí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, é uma boa notícia. Quem está reclamando não é o pessoal que participou da vaquinha. Então, mais uma vez, muito obrigado aí a todo mundo que contribuiu na vaquinha, né? Bom, em Lviv, então, houve um grande ataque de drones aqui, né? Lviv é essa cidade que fica bem aqui no oeste da Ucrânia, já perto da fronteira com a Polônia. E os russos fizeram um grande ataque de drones aqui. Isso aqui é defesa antiaérea, os ucranianos tentando derrubar
o drone, né? E acabou atingindo algumas regiões ali. A maior parte dos drones, como é normal, foi derrubada, mas alguns chegaram aqui, ó, acabou caindo um drone ali perto. Alguns acabaram gerando danos. Tem alguma imagem aqui do armazém que foi danificado ali na região, né? Um armazém civil, de coisas civis. Dá para ver nessa outra foto aqui, ó, que é coisa de tampo de madeira, de mesa e coisa e tal. Então não tem nada de militar nessa história, mas infelizmente, né, houve muito prejuízo aí. Houve um prejuízo grande ali na região. Inclusive, infelizmente, houve um morto e 2 feridos, pelo menos os números temporários. Pode ser que apareça mais coisa aí. Mais um ataque aí bárbaro aí dos russos, sem nenhum propósito militar, né? Aqui, ó, durante a noite, a Rússia fez um ataque com drone Shahid, os drones iranianos. Lançaram 30 desses drones e 27 deles foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Infelizmente, 3 acabaram atingindo o alvo e causando todo o dano. E também um drone de reconhecimento aqui, que não identificaram o nome dele, mas indicaram que foi derrubado aí nesse ataque, né? Fora isso, não teve outros ataques aqui na região de Odessa, nada disso. Então foi até uma noite relativamente calma ontem ali, né? Agora, os ucranianos também fizeram algumas coisas, né? Isso daqui é uma explosão feita pelo grupo partisão Pravo Sila. É um grupo de russos que luta contra o Putin dentro da Rússia, e eles explodiram ali na região do território de Leningrado, né? Ali perto de São Petersburgo. Explodiram 2 caminhões que estavam cheios de coletes à prova de bala e visores térmicos, né? Então isso daí causaram um bom prejuízo para o exército russo. E parabéns ao pessoal que está tendo essa iniciativa, né? E nós temos a informação de que os ucranianos tentaram um ataque à ponte da Crimeia hoje, né? Então tem reportes aqui de uma tentativa. Segundo os russos, os ucranianos lançaram 4 Storm Shadows em direção à ponte da Crimeia, mas 3 deles foram derrubados perto de Melitopol e 1 perto de Renichesk. Isso é o que os russos estão dizendo, né? E que, portanto, nenhum deles teria chegado perto da ponte da Crimeia. Mas tem algumas imagens de fumaça na ponte da Crimeia, então pode ser que alguma coisa tenha atingido lá mesmo, tá vendo? A imagem não tem uma resolução muito boa, mas dá para ver aqui uma coluna de fumaça. Tem outra aqui. Essa imagem aqui me parece aquela imagem antiga, talvez o pessoal tenha misturado as coisas. Ou então teve um outro ataque grande também, igual aquele ataque que teve há algum tempo atrás, né? E lógico, muita gente está levantando a possibilidade de ser cortina de fumaça, essa coisa aqui ser cortina de fumaça, mas é aquilo que eu falo para vocês, né? A cortina de fumaça tipicamente é branca, então aqui pode ser cortina de fumaça, aqui também. Mas tem esse outro ponto aqui, deixa eu tirar minha cabeça aqui. Tem esse ponto aqui e alguns outros pontos aqui que você vê fumaça escura, né? Isso não faz sentido, isso não seria cortina de fumaça, isso seria alguma coisa que atingiu ali a ponte da Crimeia. Eu estou entendendo que esse caso aqui e esse caso aqui são justamente ampliações dessa foto aqui, desse ponto e desse ponto, né? Então, por enquanto, a gente não sabe se esse ataque teve sucesso ou não, mas vamos ficar de olho. Aparentemente, os ucranianos tentaram alguma coisa na ponte da Crimeia hoje, né? Aqui em Donetsk, os ucranianos atingiram aqui um grande prédio lá da suposta administração, entre aspas, administração da DPR, né, da, entre aspas, República Separatista de Donetsk, entre aspas, porque não existe isso de verdade, é uma força invasora russa lá, então esse pessoal é invasor e merece ser atingido mesmo. Segundo o Pushlin, que é o chefe lá da coisa, ninguém foi atingido e coisa e tal, a gente não sabe se foi ou não foi, não, vamos aguardar informações, mas o prédio ficou bastante prejudicado aqui com esse ataque ucraniano, né? Os ucranianos também fizeram aqui algum ataque em Melitopol. Você lembra que a gente falou da ponte da Crimeia? Que segundo os russos, eles derrubaram alguns Storm Shadow ali na região de Melitopol. E de fato a gente pode ver aqui que pelo menos uma imagem mostra a defesa antiaérea russa atingindo alguma coisa no ar. Mas as imagens mostram mais do que isso, mostram que aparentemente alguns ataques aconteceram em solo, ou seja, alguns desses Storm Shadow ali acabaram atingindo a região de Melitopol. Pode ser Storm Shadow, pode ser HIMARS, né? Ali ainda está no alcance dos HIMARS. Olha só esse vídeo aqui, ó. Então você vê aqui, primeiro tem uma fumaça aqui,
Aí depois eles mostram, aqui realmente a defesa antiaérea russa atingiu alguma coisa ali na região, e aí depois tem um barulho muito alto que indica que alguma coisa ali perto foi atingida pelos mísseis ucranianos, né? Aquilo ali não é barulho de destroço de míssil, não, é míssil atingindo alguma coisa aqui, né? Tem outros vídeos aqui também que mostram basicamente a mesma coisa, a coluna de fumaça ali, o barulho, e alguns mostram também novamente a defesa antiaérea funcionando, aqui a fumaça e a defesa antiaérea, enfim. O ponto é esse, houve de fato um ataque ali a Melitopol, ou com HIMARS ou com Storm Shadow, e embora a defesa antiaérea russa tenha de fato derrubado alguns mísseis ali, outros atingiram ali a região de Melitopol, né? E aparentemente não teve nada a ver com a ponte da Crimeia, se a Ucrânia atacou a ponte da Crimeia foi direto e passou tudo para lá, né? Bom, aqui também está falando a questão do impacto em Melitopol e segundo o Ivan Fedorov, que é o prefeito de Melitopol, né, o prefeito ucraniano de Melitopol, ele disse que foram pelo menos 5 explosões ouvidas ali na cidade, então é sinal que realmente o ataque teve sucesso, né? Além desse, os ucranianos fizeram um ataque também contra uma defesa antiaérea e peças de artilharia russas aqui na região de Bilmak. Aqui está o ataque ucraniano, dá para ver aqui o sistema de defesa antiaéreo, né? Esse aqui deve ser um S-300. Não, eles dão um outro nome aqui, é um Smersh, BM-30 Smersh. Mas é também um sistema de defesa antiaérea e foi destruído nesse ataque ucraniano aqui, nessa região aqui, nesse ponto aqui, ó, próximo a Pologi, na retaguarda russa aqui. Se você olhar nessa região aqui, no mapa de cá, Pologi está aqui, essa estrada aqui que passa por aqui, né? Foi em algum lugar daqui que teve esse ataque, foi destruído, essa defesa antiaérea foi destruída aqui, né? Bom, esse daqui é um outro ataque, mas dessa vez esse ataque é um ataque russo, tá? Os russos estão atacando tropas ucranianas aqui. Isso aqui é na região da ponte de Antonivka, próximo a Kherson. Vocês sabem, aqui em Kherson os russos têm a margem esquerda ou margem sul do rio Dnipro, os ucranianos têm a margem direita ou margem norte aqui do Dnipro, e os ucranianos já têm feito várias cabeças de ponte aqui, têm tomado várias partes aqui na margem do outro lado, né? Provavelmente é possível que seja uma preparação para um avanço aqui, a gente não sabe, mas é uma possibilidade. E uma das cabeças de ponte mais antigas que tem aqui, já tem meses que os ucranianos estão aqui, é justamente nessa região aqui da ponte de Antonivka, né? Essa ponte está destruída, você não pode usar mais a ponte, mas os ucranianos conseguiram estabelecer uma cabeça de ponte desse lado de cá da margem, ou seja, já na margem dos russos aqui, tanto que nesse mapa aparece como zona cinza aqui, zona não controlada por ninguém. Se você olhar aqui as imagens, aparecem essas coisas de água aqui, né? Esses cursos de água aqui. O pessoal fez a geolocalização e é justamente aquela região ali da ponte de Antonivka que foi bombardeada pelos russos, né? E lógico, se os russos estão bombardeando aquela região, é porque os ucranianos estão ali, né? Bom, isso daqui foi na mesma região ali de Kherson, um pouco mais a leste aqui, nessa região aqui de Cossack-Larehy, é onde fica a 205ª Brigada Russa. Ela está responsável por defender essa região aqui da margem esquerda do rio Dnipro, na verdade, toda essa área aqui, né? E é uma brigada que está bastante danificada, muito ineficiente, muitos soldados já morreram, foram complementados com mobilizados recentes que não têm tanta capacidade de luta. Enfim, a 205ª Brigada Russa tem sofrido bastante aqui nessa região e parece que ontem sofreu mais um pouco, né? Os russos, o comandante de algum grupamento lá, colocou os veículos todos debaixo de um hangar e isso foi visto pelo drone ucraniano. Então o drone ucraniano conseguiu atingir a região e destruir vários blindados, vários caminhões ali que estavam abrigados debaixo desse hangar, né? Ou seja, deram bobeira, acabaram perdendo esses veículos aqui e um bocado de munição e suprimentos que estavam também guardados ali, né? Bom, na região de Robotny, a gente tem aqui um mapa da situação. Os ucranianos conseguiram avançar, liberar mais uma parte aqui
justamente da defesa russa, né? Lembra que essa aqui é a primeira linha Surovikin, que já foi rompida pelos ucranianos há algum tempo. Ela está ficando para trás já. Os ucranianos continuam avançando aqui nessa região em direção a Verbov e continuam avançando aqui também em direção a Novoprokopivka, né? Como a gente falou há alguns dias, os ucranianos fizeram um ataque aqui nessa região a oeste de Robotny, em direção a Kopani, aproveitando justamente a retaguarda das trincheiras russas. Então os russos têm várias posições aqui, mas essas posições foram pegas pelo flanco, né? Deve ter sido bastante difícil para os russos aqui. A gente ainda não tem o resultado final dessa história toda, mas dá para ver aqui que os ucranianos continuam avançando aqui na região. Os russos, por mais que eles coloquem reservas, por mais que eles coloquem tropas de elite, eles têm deslocado tropas de elite para essa região, não conseguem parar o avanço ucraniano aqui. O avanço ucraniano está até relativamente lento, mas está constante por aqui, né? No vilarejo de Optine, os russos usaram munição incendiária contra os ucranianos que estão ali no vilarejo, né? Esse vilarejo foi recentemente conquistado pelos ucranianos aqui na região de Avdiivka. Então a gente está falando aqui da linha de frente, passamos aqui por Robotny, mais aqui nessa direção, aqui em Avdiivka, uma cidade muito estratégica aqui, e tem esse vilarejozinho aqui, ó, de Optine. Esse vilarejo aqui, que fica bem perto do aeroporto internacional de Donetsk, ou seja, os ucranianos já estão chegando aqui na linha de divisa de 2014 aqui nessa região. Eles retomaram toda essa área aqui, né, e inclusive retomaram o vilarejo, né? Como o pessoal fala aqui, esse vilarejo foi recentemente perdido pelo exército russo e ele fica só a 3 quilômetros a norte do aeroporto internacional de Donetsk. O aeroporto internacional de Donetsk não funciona mais, tá? Ele foi alvo de muita batalha em 2014, então ele foi totalmente destruído, mas ainda é uma peça importante, ainda é um marco importante ali na região, né? Então os russos usaram munição incendiária contra os ucranianos ali em Optine. Até onde sabemos não teve efeito. Optine continua sendo controlada pelos ucranianos. O mapa aqui está desatualizado e os russos continuam fora dessa área aqui, né? E os ucranianos continuam avançando aqui, fizeram um bombardeio muito grande aqui na região de Spartak. Spartak é essa cidade aqui, ó, Spartak. É uma cidade que já está dominada pelos russos desde 2014, então significa que esse avanço ucraniano aqui ele continua, né? O fato dos russos terem usado munição incendiária ali mostra justamente o desespero deles com esse avanço ucraniano nessa região aqui que está ameaçando a cidade de Donetsk, né? E bom, a gente tem um outro problema na nossa linha de frente agora, que é o fato de que também o avanço lá em Bakhmut está acontecendo em direção a Optine. É outra Optine, é outra cidade. Então você tem essa cidade aqui, ou esse vilarejo aqui chamado Optine, próximo a Avdiivka, mas também aqui mais ao norte você tem esse outro vilarejo aqui também chamado Optine, né? Ou seja, são duas cidades com o mesmo nome. Isso é relativamente comum na Ucrânia. E nesse caso a gente tem os dois nesse momento na linha de frente. Os ucranianos, eles conseguiram retomar Klishivka, Andrivka, a gente já falou disso, e mais do que isso, segundo o general Syrskyi, que é o comandante das forças ucranianas nessa região, eles conseguiram abrir um buraco aqui na defesa russa da região e estão avançando com muita velocidade aqui. Então, ou seja, Optine provavelmente vai ser um dos próximos alvos ucranianos nessa direção, né? Aqui eles mostram os próximos passos dos ucranianos, então provavelmente eles vão avançar aqui em direção a Bakhmut, em direção a Optine, em direção a Odradivka e também aqui em Kurdyumivka, Zelenopilia, né? Só aqui nessa região aqui, né? Enfim, o comandante das forças ucranianas, o general Syrskyi, ele deu uma declaração, agora ele fez uma visita à linha de frente, ele esteve lá na linha de frente, né, e deu uma declaração muito bacana, que não tem imagem dele na linha de frente, não tem. Mas ele esteve lá na linha de frente e deu uma declaração dizendo que a situação ali na frontilete continua difícil, o inimigo não abandona suas intenções de continuar as ações ofensivas em Kupiansk e em Liman, mas por enquanto ele não está avançando lá. Agora, brigas constantes continuam ali na região de Bakhmut. Depois de perder Andrivka e Klishivka na última semana, o inimigo está fazendo vários contra-ataques em diferentes direções, tentando reganhar posições que perderam, né?
Aparentemente, no final das contas, esses pequenos vilarejos eram muito importantes para a linha defensiva inimiga ali na região, né? E como resultado da ação de sucesso das nossas tropas, a defesa inimiga foi quebrada ali na região. Eles estão tentando fechar ali, jogando todas as reservas possíveis na batalha, mas as batalhas na direção de Bakhmut, algumas das mais preparadas unidades do inimigo, como por exemplo a 72ª Brigada, a 31ª e a 83ª, foram derrotadas e completamente desabilitadas, né? A gente falou especificamente sobre o caso da 72ª Brigada, que estava ali na cidade de Andrivka e foi cercada pelos ucranianos e aparentemente foi realmente totalmente dizimada ali, né? O que ele está dizendo é que além da 72ª, também a 31ª e a 83ª também sofreram o mesmo dano, e isso mostra realmente uma quebra na linha defensiva russa ali, né? E claro, nós continuamos caminhando adiante, apenas mais um passo na direção da completa liberação dos nossos territórios, né? Então, seja boas notícias vindas ali de Bakhmut, dadas pelo general Siski ali, né? E também os russos, a gente continua nesse desânimo que a gente tem visto eles nos últimos dias. O Alexander Kots fala sobre a situação ali em Klishivka, diz que os ucranianos têm uma quantidade de artilharia muito forte, muita vantagem em drones, e que quando eles tomam uma posição, eles rapidamente conseguem defender aquela posição. Aqui, ó, o que ele está dizendo é isso daqui, ó. Sobre Klishivka, por um participante direto, né? Uma pequena área do lado de Bakhmut ainda é nossa. Ou seja, os russos estão dizendo que não, ainda não tomaram Klishivka totalmente, ainda tem um pedacinho lá que é deles. Mentira, já tomaram, já está liberado totalmente. Várias casas ali no norte e nordeste da cidade. A maior batalha agora é no leste. Os ucranianos chegaram na linha de trem e estão ganhando uma base do outro lado, enquanto nós fazemos os assaltos, fazemos os ataques. E no noroeste, onde nós estamos tentando ganhar uma base ali, e eles estão tentando nos atacar, nos tirar de lá. Então, ou seja, o russo está falando aqui que nessa região aqui de Klishivka, ele diz que tem alguma coisa que os ucranianos ultrapassaram a linha de trem, estão fazendo uma base aqui nessa região, e eles estão aqui por esse lado tentando avançar aqui a noroeste da cidade, tentando avançar e ganhar posições aqui, e os ucranianos não deixam, né? A artilharia deles opera de forma muito precisa e de forma competente, muita munição cluster. Eles não economizam bombardeio, não economizam munição. Previamente, eles paravam de atirar quando chegavam nas posições a menos de 150 metros. Ou seja, qual que é o problema aqui? A munição cluster é uma munição que se espalha. Então você não pode atingir soldados russos muito perto dos soldados ucranianos, porque você começa a ter o risco de algum soldado ucraniano ser atingido nesse mesmo ataque, né? Porque como ela espalha, pode cair alguma coisa ali. Agora eles fazem isso até 50 metros. Então parece que os ucranianos estão aprendendo a usar a munição cluster, estão percebendo realmente qual é o alcance dela, como é que usa e coisa e tal, e agora estão mais precisos. Continuam atacando os russos até a 50 metros da linha de contato, né? Não existe grande ofensiva com equipamento pesado. Eles trabalham em pequenos grupos de assalto, mais um forte grupo de entrincheiramento, ou seja, o pessoal é capacitado a cavar trincheira, preparar posição defensiva, né? É impressionante o quanto eles conseguem fazer em uma noite. A partir do nada, eles criam uma trincheira, um abrigo com fundação de uma casa. Ou seja, os russos estão impressionados com a capacidade dos ucranianos de fazer isso, né? Nós estamos precisando muito de drones e baterias reservas, especialmente à noite. Uma significativa parte dos movimentos do inimigo e do trabalho acontece durante a noite, né, quando a gente não consegue ver. E se nós tomamos uma posição longe deles, eles imediatamente percebem e jogam tudo, destroem tudo até o chão, né? Algumas vezes com suas próprias pessoas, e então vêm de novo, continuam atacando. A vantagem deles na artilharia, observação e ajuste de fogo tem sido decisiva para eles, né? Bem, e também as colinas dominantes, né? Isso a gente já tinha falado, aqui na região de Klishivka. Essa área de mata que você está vendo aqui, ela é bem mais alta que o resto da região, então ela oferece de fato uma vantagem muito grande para os ucranianos que estão aqui, né? E também ele fala que os aparelhos de guerra eletrônica deles também são muito fortes e coisa e tal, embora nós também temos alguma coisa nesse sentido. Ou seja, continua o pessoal muito pessimista ali na região de Klishivka
os russos ali. Que bom, eles estão percebendo o problema deles lá, né? E aqui, isso daqui é justamente ali na região de Klishivka, mostra um ataque com munição cluster contra tropas russas ali na região, né? Dá para ver os russos sendo obrigados a sair daqui, a liberar as posições deles, justamente por conta do ataque com munição cluster aqui nessa região, em algum lugar ali próximo de Klishivka, né? Mais ao norte também, em Novoselivka, os ucranianos conseguiram avançar. Novoselivka é essa região aqui. Kuzemivka e Novoselivka é uma região que está em disputa há bastante tempo nessa guerra. De vez em quando os ucranianos avançam e tomam Kuzemivka, depois os russos avançam e tomam Novoselivka, e fica nessa coisa aqui. O último movimento foi dos russos. Os russos tomaram Novoselivka e agora parece que os ucranianos retomaram a cidade de Novoselivka, aqui perto de Svatov, né? Como o general Syrskyi falou, os russos estão tentando uma contraofensiva aqui nessa região de Kupiansk, o que inclui aqui Novoselivka, mas por hora não conseguiram avanço significativo nenhum ali, né? Inclusive aqui nessa região de Kupiansk, né, os russos tentaram aqui, ó, fazer um avanço ali contra a defesa ucraniana e acabaram se dando muito mal. Um monte de tanques destruídos russos aqui, da tentativa deles de avançar, né? E aqui é bom porque só mostra os tanques, né? Porque tem também algumas imagens disso daqui que mostram as tropas russas, e é uma quantidade enorme de tropas russas mortas junto nessa tentativa aqui de avanço ucraniano nessa região, né? O Instituto para o Estudo da Guerra traz algumas informações interessantes aqui. Ele fala sobre justamente que a liberação de Klishivka e Andrivka, ao sul de Bakhmut, degradou as forças russas de defesa ali na região e pode ter tornado inefetiva para combate até 3 brigadas russas, né? É aquilo que a gente falou para vocês aqui. O general Syrskyi falou em 3 brigadas russas tornadas inefetivas. A 72ª, a gente sabe que sim, mas também a 31ª e a 83ª teriam sido tornadas inefetivas nesse avanço ucraniano ali ao sul de Bakhmut, né? E eles falam aqui que a liberação desses 2 vilarejos das forças russas, onde teve muito ataque, mostra justamente a degradação dessas unidades russas que estavam defendendo ali, né? E isso também está impactando na região de Zaporizhia. Então ele fala aqui que as forças russas que estavam defendendo a parte ocidental de Zaporizhia, a gente está falando aqui nessa linha de frente aqui, né, nesse eixo de ataque aqui, como a gente mencionou, os ucranianos estão avançando aqui de Robotny em direção a oeste, né, ou seja, em direção a Kopani e a Rivne. E eles falam aqui que elementos da 42ª Divisão, 71ª, 70ª e do 191ª regimentos que estavam encarregados de repelir o ataque ucraniano ali no início desse ataque. E aqui eles complementam, olha só, que esses elementos não têm sido mais mencionados aqui, ó. Os reportes russos e imagens de Robotny nas semanas recentes omitem menções a essas brigadas, que são brigadas Spetsnaz, ou seja, brigadas de elite russas, né? Ou seja, o que pode se acredita-se que isso pode indicar que elas estão severamente impactadas, ou seja, elas não conseguem mais operar, também estariam inefetivas para combate essas brigadas, justamente porque não tem falado mais nelas. Os russos não falam mais nessas brigadas, né? E o Igor Girkin, ou Igor Strelkov, que é aquele blogger militar russo, na verdade ele é um criminoso de guerra, ele participou dessa guerra no início, coisa e tal, mas hoje em dia ele é só um blogger militar, muito crítico do Putin, principalmente as últimas mensagens dele. Acabou sendo preso justamente por criticar o Putin, e agora ele liberou uma carta através do advogado dele, ele continua preso, dizendo que ele quer se colocar como uma alternativa para o Putin na eleição do ano que vem. Segundo ele, o Estado russo já está desmoronando e não sei o que lá, o sistema oligárquico, burocrático, vai colapsar e coisa e tal, e eu tenho medo que isso já está muito tarde, a gente não pode esperar mais, temos que trabalhar para recriar o Estado russo, não sei o que lá. Estamos na véspera do colapso do Estado russo, na visão do Igor Girkin, né? Será que é verdade? Tomara que sim. Bom, e o pessoal Russet lá no New York Times fez uma reportagem dizendo que, vocês lembram, no dia 6 de setembro, né, algum tempo atrás, algumas semanas atrás,
houve um ataque na cidade de Constantinívica que matou 15 pessoas, um ataque num bazar civil, uma coisa que não tinha lógica nenhuma aquilo ali, né? Os russos, mais uma vez, respondendo a ataque, os ucranianos atacam alvos militares legítimos, aí os russos respondem matando civis, né? Foi o que aconteceu ali em Constantinívica. E aí as Russettes começaram a dizer que não, que o míssil veio do outro lado e coisa e tal. Isso já foi refutado inúmeras vezes, tá? Porque qual que é a ideia que eles mostram? Eles mostram que apareceu supostamente a imagem do míssil refletida no teto dos carros, mostrando que o míssil teria vindo de norte e não de sul, né? Constantinívica fica nessa região aqui, perto de Barmo. Constantinívica fica aqui. O míssil teria vindo dessa região aqui, de sudeste, coisa e tal, mas segundo esse reflexo que eles estão botando ali, o míssil teria vindo do norte aqui, teria vindo a partir do norte, portanto seria um míssil ucraniano que teria atingido os próprios civis ucranianos. E o New York Times, as Russettes lá do New York Times, fizeram um trabalho lá cheio de coisa e tal, para descrever exatamente o ataque e concluíram que foi um míssil ucraniano do sistema Buk de defesa antiaérea, né, que teria passado aqui. E a refutação a isso é muito simples, né? Os ucranianos não têm sistemas Buk de defesa antiaéreas, nenhum deles está operacional no momento, não se usa mais isso na Ucrânia, né? É um sistema da era soviética, o Buk é muito usado pelos russos, os ucranianos já usaram no passado, mas não usam mais, então não tem chance de ser isso. Mas essa não é a única refutação, tá? Tem esse vídeo aqui que foi feito pelo Ryan Macbeth, que é um sargento aposentado do exército americano, né, e que ele está cobrindo também essa guerra, falando sobre isso, e ele fala aqui justamente a análise dessa explosão, e ele mostra que não, o que apareceu no teto do carro que não foi um reflexo de um míssil, justamente porque no frame que você pega a explosão vem antes da suposta imagem no teto do carro. Então não faria sentido, então tá refutado essa ideia aqui para um monte de coisas. Só mesmo Russett e os jornalistas, que tem muito jornalista Russett que acredita nessa história, né? Bom, uma coisa positiva, saíram as imagens do submarino atingido lá na doca seca, lá em Sevastopol, alguns dias atrás. Então dá para ver aqui, a gente tem imagens aqui que mostram realmente pelo menos 2 grandes ataques, parece que tem 3 grandes buracos nisso daqui, dá para ver 2 aqui muito claramente, né? E que mostram que o submarino foi realmente muito danificado. A gente não tinha ainda imagens tão boas assim, né? Aqui, ó, são os três pontos de ataque aqui. Esse daqui mais para proa e aqui também mais 2 buracos aqui. Ou seja, realmente foram 3 mísseis que atingiram o submarino. O submarino é uma coisa pequena, então mostra como o Storm Shadow é extremamente preciso, consegue atingir. E também joga por terra aquela teoria, né? Porque os ucranianos lançaram 10 Storm Shadow. Os russos disseram que derrubaram todos os Storm Shadow, só 3 atingiram o alvo. Só que a gente está vendo que só no submarino caíram 3. E ainda teve o navio do lado, o Minsk, um navio enorme que também foi totalmente danificado. E ainda teve um Storm Shadow que caiu na própria doca seca para danificar a doca seca. Então a gente está falando de no mínimo 5 mísseis terem atingido o alvo. Provavelmente mais do que isso, porque no Minsk, no navio de desembarque que estava na doca ao lado, teve também um dano muito grande, provavelmente mais de um dano também, mais de um buraco causado lá pelo Storm Shadow, né? Realmente, aquele negócio, dá para consertar esse submarino aqui? Amigo, consertar, você conserta qualquer coisa, né? Troca todas as peças, pronto, mas é quase o esforço de fazer um submarino novo. Os russos não vão conseguir fazer isso num tempo razoável aí para usar nessa guerra. Então, excelente notícia, né? E o H.I. Sutton, que é um especialista em marinha, ele está falando aqui que ele viu as imagens originais não censuradas, né? E que a localização está confirmada, é o submarino ali na doca seca de Sevastopol. Não teve nada que foi escondido pela cobertura ali ao lado, e provavelmente isso daqui, essa cobertura que está aqui, não é para proteger a identidade não é para proteger a localização da região, é para proteger a pessoa que tirou as fotos, né? Por isso ele não está publicando a imagem, porque se mostrasse isso daqui, os russos teriam como saber quem foi a pessoa que tirou a foto.
E também essa ocultação que está aqui não esconde nenhum material da nossa vista. O que dá para ver de dano é justamente isso que está sendo mostrado aqui, que é o mais importante, né? Porque ninguém sabe quem tirou essas fotos, tá, gente? Alguém teve acesso ali, a DOCA lá no russo, tirou essas fotos e depois vendeu isso para os ucranianos. Isso aqui é uma coisa muito importante para os ucranianos, né? Saberem exatamente o que foi atingido ali no submarino, porque do ponto de vista dos russos, os russos estão dizendo que não, que foi um dano leve, que vai ser consertado. Não, não tem. Ele próprio fala aqui, ó, o submarino está muito além de qualquer reparo realístico. Não faz sentido reparar isso daqui. Virou... Pode reparar? É possível reparar? Possível é. Mas simplesmente não vale a pena. Melhor fazer um novo, né? E dá para ver aqui, ó, que talvez tenha ocultado uma pessoa aqui. Podiam ter outras pessoas fazendo alguma visita, alguma coisa lá, e aí que foi tirada a foto. Daí a importância de ocultar isso daqui para os russos não saberem quem foi que tirou a foto aqui, em que momento que essa foto foi tirada ali, né? Bom, além disso, a gente tem a informação, essa informação saiu agora há pouco, né? Hoje, no dia 19, que o navio Sergei Kotov, que é um navio que já foi alvejado várias vezes pelos ucranianos, ele teria afundado, né? Então estão dizendo que nos últimos ataques, esse navio ele foi atingido alguns dias atrás por drones marinhos ucranianos e estão dizendo agora que ele teria afundado. Não temos a confirmação ainda, vamos aguardar ter a confirmação disso daí, mas isso foi uma informação da inteligência militar ucraniana, o Andriy Yuzov, que deu essa informação. Geralmente quando esse pessoal fala é porque a coisa aconteceu mesmo. Vamos aguardar, né? Bom, do ponto de vista diplomático, o que está acontecendo de importante hoje é o encontro lá na ONU, né? Assembleia Geral da ONU, o avião do Zelensky acabou de pousar lá em Nova York, ele foi com o avião presidencial lá da Ucrânia para lá, e o primeiro compromisso que ele teve foi visitar soldados ucranianos que estão num centro de reabilitação lá em Nova York, né? Os Estados Unidos, assim como vários outros países, se ofereceram para tratar casos de soldados feridos, soldados que foram atingidos na guerra, e daí ele foi visitar os soldados lá, né, nesse centro de reabilitação lá em Nova York, né? Muito bacana a visita dele lá, e ele deve participar agora da Assembleia Geral, e ao mesmo tempo tem o encontro de Ramstein, né? O encontro de Ramstein está começando agora, mais o pessoal chegando lá aqui não é em Nova York, aqui é lá na Alemanha, né? O encontro dos ministros de defesa para decidir. E a grande incógnita dessa história toda é a questão do ATACMS, né? Segundo o John Kirby, que é o porta-voz lá do Biden, ainda não há uma decisão sobre ATACMS nisso daí. Então, vamos ver, né? A gente não sabe. É possível que não tenha mesmo, pode ser que todo mundo está empolgado com essa possibilidade, mas só quando o Biden aceitar mesmo mandar isso daí. Eu já falei para vocês, eu tenho uma suspeita muito grande que o Biden quer dar uma atrasada nessa guerra. Ele quer que a Ucrânia ganhe, mas ganhe ano que vem, porque ajuda ele mais eleitoralmente, né? Ano que vem é a eleição americana, então daria pontos para ele. Imagina a Ucrânia ganhando no meio do ciclo eleitoral, ali no meio da corrida eleitoral, seria algo muito bacana para ele. O ideal seria a Ucrânia ganhar em outubro, né? Outubro, a eleição americana em novembro, então isso seria o ideal para ele. Eu não duvido nada que esse é o planejamento dos americanos. Infelizmente, não deveria ser, deveriam entregar todas as armas de uma vez para a Ucrânia, né? Mas enfim, está acontecendo o Ramstein, está acontecendo, que já abriu, já teve o início o encontro do Ramstein, é o primeiro que participa o novo ministro da defesa ucraniano, né? Vamos aguardar as novidades aí, provavelmente no vídeo de amanhã a gente vai trazer aí eventuais informações. A gente tem por enquanto a informação de que os Abrams vão chegar muito em breve na Ucrânia, mais de 10, essa foi a informação dada pelos americanos, mais de 10 tanques Abrams vão chegar lá na Ucrânia. Mais que 10 é o que? É 11? É 12? É 50? É 100? Né? Não sabemos, mas é mais de 10 vão chegar lá na Ucrânia em breve. Eles tinham falado que iam chegar ainda em setembro, já tiraram isso, falaram que vão chegar em breve. Ou seja, pode ser que não chegue em setembro ainda, chegue em outubro, né? Vamos ver. De qualquer forma, é bem interessante isso daqui, e junto com o tanque Abrams deve chegar a munição de urânio depletado também lá para a Ucrânia, né?
A Dinamarca decidiu transferir mais 45 tanques para a Ucrânia, de acordo com o jornal lá da Dinamarca, entre Leopard 2, Leopard 1 e T-72 repaginado, né? T-72 é um tanque da era soviética, a Dinamarca tinha alguns, vai reformar e vai entregar tudo para a Ucrânia, isso daqui. Mesmo sendo tanques mais antigos, certamente serão úteis para a Ucrânia, né? E também a Austrália prometeu ajuda para a Ucrânia, está mandando também uma série de veículos blindados. Aqui o pessoal faz a brincadeirinha, né? Que a Austrália fica no hemisfério sul, então é lá down under, né? De baixo, bota tudo de cabeça para baixo aqui. O pessoal adora essa brincadeira lá no hemisfério norte. E, enfim, tá chegando aí o blindado australiano. Parabéns à Austrália por ajudar a Ucrânia nessa guerra, né? Também a Coreia do Sul vai mandar 2 blindados, esse K-600 Rhino, né? Que seria um veículo de atravessar campo minado, seria um veículo rápido para tirar minas e coisa e tal, abrir uma passagem ali no campo minado. Não sei o quão efetivo é esse tipo de veículo, mas excelente notícia, isso é algo que os ucranianos precisam mesmo. Existem muitos campos minados pelos russos que estão dando trabalho para os ucranianos ali, né? Bom, a gente teve uma boa notícia. O primeiro navio que foi abastecer nos portos lá de Chornomorsk. Chornomorsk é próximo aqui de Odessa, né? Aqui, ó, Odessa aqui. Chornomorsk é aqui, ou seja, é um porto aqui próximo de Odessa. Esse daqui é o primeiro navio que foi abastecer. Lembra, o acordo de grãos a Rússia não quer retomar, então em tese ela não permite que passem navios ali no Mar Negro, mas a Ucrânia tem feito a proteção, os Estados Unidos têm feito a defesa aérea, a Turquia também deu o recado de que não iria aceitar a Rússia derrubar navios civis ali. Então, os navios têm conseguido entrar, indo lá em Odessa, carregar e sair. Esse daqui é o primeiro deles, que está levando 3.000 toneladas de trigo para a África, né? Então, é bom saber que foi restabelecido aqui isso daí. Já tem outro navio que está sendo abastecido ali também, que vai mandar trigo para o Egito. Bom, isso aqui, eu vou falar sobre isso num outro vídeo, mas eu acho que é importante ressaltar. Parece que as forças do Azerbaijão começaram ações militares contra a Armênia na região de Nagorno-Karabakh, né? A gente está falando aqui, é perto da Ucrânia, é essa região aqui. O Azerbaijão é aqui, a Armênia é aqui, e Nagorno-Karabakh é uma região, essa região aqui ao sul do Azerbaijão, que porém a maior parte da população é de origem armênia. Então é uma briga danada ali há muito tempo, havia um acordo de paz que viajou aí, que acabou. Enfim, e parece que essas tensões estão chegando no nível militar, né? Enfim, vamos ver o que está acontecendo aqui. Não afeta diretamente nada na Ucrânia, mas haver um outro conflito tão perto ali da região certamente aumenta o risco disso virar uma guerra mundial, né? Diga-se de passagem, neste momento existem tropas americanas na Armênia fazendo um exercício de guerra ali do lado, né? Repara, a região que está sendo atacada pelo Azerbaijão é Nagorno-Karabakh. É uma região que, em tese, pertence ao Azerbaijão. Eles estão atacando tropas armênias que estariam aqui nessa região. E aqui na Armênia, os soldados ucranianos, os soldados americanos fazendo o exercício com o exército armênio. É uma confusão isso aqui. O risco disso daqui escalar ficou muito maior, né? Bom, os russos estão meio desesperados com esse negócio de recrutamento, porque ninguém na Rússia quer lutar essa guerra. E aí fizeram uma propaganda aqui que chega a ser ultrajante, né? Eles mostram aqui 2 soldados russos discutindo e coisa e tal, e um deles falando pro outro, não, eu vou para Odessa, eu adoro o mar, não sei o que lá. Aí o outro vira ali e fala, não, e você conhece Kiev? Você conhece o distrito Pechesk em Kiev, né? E aí ele fala assim, aqui ó, as colinas de Pechesk. Eu fui nesse lugar lá em Kiev, é realmente um lugar muito bonito, onde tem a lavra de Pechesk, né? Enfim, e aí ele fala, não, porque eu tenho uma tia que mora lá, é um lugar legal. Então, pois é, porque eu tô querendo comprar um apartamento lá, meu sonho é morar em Kiev, coisa e tal. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui, né? Essa guerra, eles começaram dizendo que não, que estamos lutando para manter, para liberar a Ucrânia dos nazistas, não colou isso. Agora estão dizendo para matar os ucranianos, para proteger a Rússia da OTAN, e
também já acabou essa desculpa, né? Aí falaram que tinha biolaboratórios e mosquitos de combate e não sei o que lá, é mais um monte de desculpa que os russos arrumaram, e agora estão dizendo que não vai lá para a Ucrânia, porque depois você vai saquear a Ucrânia, vai morar em Odessa, vai morar em Kiev. Ou seja, eles estão dizendo para o russo, olha só, a Ucrânia é muito melhor do que a Rússia. Então, se você quiser morar na Ucrânia, você pode ir lá batalhar lá na Ucrânia para conquistar o território e você fica morando por lá, né? Um absurdo completo. Isso não é moral para ninguém, isso não é motivo para se lutar. Um absurdo completo esse tipo de coisa, além de deixar claro na propaganda que o objetivo russo ali é puramente imperialista, eles querem conquistar território, né? E é muito engraçado que os ucranianos já estão fazendo piada com isso, né? Então aqui o pessoal da 70º Regimento lá dos russos foram pegos aqui, e aí os soldados ucranianos estão dizendo que a gente vai levar eles para ter uma conversa de coração aberto aqui sobre um apartamento em Kiev, né? Vão levar o pessoal para conversar sobre um apartamento em Kiev. Ou seja, estão usando isso como piada na hora de capturar os russos lá, né? Já virou piada o negócio. Assim, parece que está marcado para amanhã, dia 20, quarta-feira, o encontro entre o Lula, né, o corrupto de 9 dedos, e o Zelensky lá em Nova York, né? Não sabemos se vai acontecer mesmo, não tem a confirmação do lado do Zelensky, tem a confirmação do lado do Lula. O Lula disse que marcou com a equipe do Zelensky amanhã, dia 20, para se encontrar com ele. Vamos ver o que vai dar isso daí. Eu torço para que o Zelensky consiga incutir alguma coisa de positivo na cabeça desse velho ladrão, mas infelizmente eu não tenho nenhuma perspectiva que isso aconteça. O Lula não tem salvação. O Brasil só melhora agora depois que o Lula sair do poder. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. Temperatura 500 graus Celsius. dia, 116 dias terrestres. ano. 225 dias terrestres. Tem Fospina? Vamos descobrir. Tem nos estúdios Flow? Com certeza. Salve, salve, viajantes! Vou falar igual as meninas falam aqui, ó. Elas falam salve, salve, viajantes. Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito bem-vindos, muito boa noite. Mais um Ciência Sem Fim aqui, ao vivo, nessa sexta-feira, 4 de novembro de 2022, 8h56. Estou falando isso para vocês saberem que é ao vivo que está acontecendo esse programa aqui. Estou eu aqui e a Ned. Tudo bom, Ned? Muito boa noite. Boa noite, Sérgio. Tudo bom? Boa noite, queridos humanos. Muito bom, galera. E hoje o programa é especial sobre o planeta Vênus. Então, já sabe que você vai vir participar aqui com a sua pergunta. Hoje nós não deixamos caixinha no Insta, mas venha participar aqui, traga a sua pergunta sobre o planeta Vênus. Já já eu mostro para vocês como que vocês participam. Tem emblema, Christian? Então põe na tela aí. Joga na tela. Opa, muito bom, legal. Pra quem não sabe aí, depois vão lá no Instagram do Studios Flow, porque eu virei uma figurinha da Copa.
Gordão do Foguete. Figurinha Gordão- rara, hein? Rara. Então, foguete, né? É, raríssima. Então estamos aí e pra resgatar é Planeta Vênus. Ficou muito... O calor. É, por que nós estamos assim, né, suando tanto? Já já vocês vão descobrir várias curiosidades interessantes, um dos planetas aí mais curiosos e misteriosos do Sistema Solar. E hoje eu tenho um recado aqui pra galera que é o seguinte: está rolando a campanha aí, né? Tá começando o 25º ano daquele programa Teleton, né? Que vocês já devem conhecer, um programa aí que é feito com o pessoal do SBT, para AACD, e o Estúdios Flow tá participando aí do Teleton com o pessoal do Flow Games, tá? A campanha esse ano se chama Jogando para Espalhar o Bem. Então é o seguinte, se você quiser aí participar, contribuir e tudo mais, vou deixar o QR Code aí na tela, o link na descrição, teleton.org.br/welcome, vai estar aí o link aí na descrição, e as doações vão de 31 de outubro até 5/11. Na verdade, até amanhã então, né? Até amanhã. Então, se você quer participar, doe lá para ajudar a criançada aí no Teleton. Para quem não sabe, né? A ACD aí que cuida das crianças com algum tipo de deficiência. Tá há 25 anos dessa campanha. Com certeza vocês conhecem, participa um monte de gente e tal. E esse ano o Estúdios Flow estará lá representado pela galera do Flow Games. Show? É isso? Muito bem. Para participar, entre aí na plataforma nv99.com.br/ciência sem fim, mande sua pergunta por lá, tá? E aquela história, né?